Salene, Oi. uma das coisas que eu acho interessante perguntar para você Uhum. é sobre o ABS, não, ABCS, ABC. né? É, É ABC, então, ABCs. ABC. É porque são mais de... ABCs, É. deixa eu abrir aqui minha tela. Então, eu acho que essa questão, né, você falou um pouco como que surgiu, né, em termos de trabalhar com a resiliência e tudo. E no seu ponto de vista, assim, como que você levou isso para os atendimentos online, né? Como é que você tem feito isso, usando esse ABCs, né, com os seus pacientes, com atendimento online? Então, eu não tive uma estrutura, né? Como eu falei Uhum, antes, essas coisinhas foram chegando para mim e eu falei, cara, a gente tem A, o B e o C, e aí eu falei, por que não juntar tudo isso? Eu não apresento dessa forma. Agora que eu estruturei uhum, dessa forma, eu acho que é uma forma de apresentar. Por que não? Né? Eu sempre sim, indico o livro do Gabor Mate para as pessoas, principalmente pessoas que estão sofrendo de doenças crônicas. Eu sempre indico para elas, porque ele fala muito de várias doenças e como se recuperar de várias doenças somáticas, quando o corpo diz não, né? Que é quando o corpo somatiza tanto que eu não consigo mais ir para frente, mas o corpo grita. E aí, nesse livro, ele fala dessas... E eu li isso aqui em 2018, eu estava passando por uma situação de dormência no corpo, e esse livro me ajudou demais naquele momento, de entender a minha cura, porque eu tive suspeita de esclerose múltipla, então imagina o susto que eu tive. Né? E nesse livro ele fala de esclerose múltipla e outras coisas. Descobri que meu avô teve um derrame, né? Mas não foi forte e tal. Então, assim, na época que eu li esse livro, quando eu li esses passos, eu falei, nossa, então eu tenho esperança demais, gente? Eu tenho que cuidar do que aqui? Vamos lá, meu apego, como é que está minha espiritualidade, como é que está minha criatividade, como é que está minha vida. Eu tenho uma tendência, vamos assumir, Salene, vamos assumir a verdade. Eu tenho a tendência de trabalhar pra cacete. Eu tenho um vício do trabalho. Eu amo trabalhar. Foi a coisa que eu mais aprendi a fazer na minha vida, foi trabalhar. Só que hoje eu estou numa relação diferente com o meu trabalho, eu estou numa transição de fazer menos e fazer mais o que eu realmente amo e gosto. Então, na época, isso foi algo que bateu muito. Falou, eita, tu tá tendo vida ou não tá tendo vida? Como é que tá a vida? Né? Então, a criatividade, onde é que a gente coloca de novo? Fui inventar de fazer... Eu sei fazer xicrinha, não sei fazer mais não, mas eu já fiz uma xícara, já fiz um pote, já fiz pires, já fiz prato, né? Por quê? Porque eu fui me arriscar a fazer uma coisa totalmente diferente. Por ler isso aqui, por ver as etapas que eu estava sentindo falta no meu processo. Então, a minha dica para usar os as, leva para o uhum, consultório como algo para conversar com o cliente. Usa para você observar o teu cliente. Eu acho que é uma excelente forma de prestar atenção como é que está o processo do cliente através desses as, né? Pode ser um instrumento muito legal. Quanto legal. aos outros, eu vou falar agora para vocês, que é o B, Uhum, né? Como é que eu uso no consultório, como é que eu usei e tal. E sim. o Cs eu vou É, passar por cima assim rapidinho, porque ele ótimo. é mais Alguém numérico. perguntou, fez uma pergunta aqui para você falar mais um pouquinho sobre autonomia e afirmação. A autonomia em que aspecto? A autonomia eu estou colocando ela bastante como a questão do Uhum, limite. Qual é o meu limite? Qual é o limite do outro? E aí, para a gente ter uma ideia bem mais clara, eu penso muito na questão assim, o quanto que nós, de dependências e codependências que a gente vive. Né? Então, assim, uhum, até onde eu consigo dizer não para mim mesma, para o outro, até onde eu consigo ver o meu limite, até onde eu não consigo ver o meu limite, o quanto que eu sou autônoma, o quanto que eu consigo, eu hoje, Salene, consigo viver com meus pais, coisa que eu achava que eu não ia conseguir. Para quem não sabe, eu moro na Austrália, fiquei aqui no Brasil, decidi ficar porque estava indo, e aí nessa ida eu falei, acho que vou ficar aqui com meus pais, que eu não sei o que vai acontecer. E tô tendo que me ajustar a uma sala que virou minha casa, meu consultório, minha cama e tudo, e é, conviver com meus pais novamente, gente. Tô quarentinha, viver com os pais novamente é bom, mas tem hora que ai, ai, ai. Então, assim, eu tenho autonomia hoje de conseguir fazer a minha separação dentro da casa dos meus pais, né? Um tempo atrás eu talvez não conseguiria ter isso. Eu talvez não conseguiria pedir esse espaço. Eu talvez uhum, não conseguiria ficar muito tempo no meu espaço porque eu poderia sentir culpa de deveria estar com eles, ou sei lá, né? Então, é um exemplo. Uh, o outro é, você consegue, quando você sai você está num relacionamento, você sai de um relacionamento, claro, tem toda aquela dor, mas você consegue se ver uma pessoa que consegue dar conta de si, das suas emoções, do seu financeiro, do seu trabalho, né? Como é que está isso? Você é ser dono de si,
e sabendo seu limite até onde você vai. Esse é o que eu tenho para falar da autonomia. Não sei se eu não vou querer falar muito disso, porque tem muita coisa aí para a gente ver, tá? E o outro foi o quê? Foi afirmação. Afirmação é onde eu me firmo, no sentido espiritualmente e de criação. Onde eu me firmo? Eu tenho que acessar duas coisas que o Gabor fala. Acessar a minha criatividade, como é que eu estou usando, onde é que eu estou colocando, e acessar a minha espiritualidade. Eu botei espiritualidade, ele fala conexão com o mundo, conexão com o universo. Tá? E eu coloquei como espiritualidade, né? Porque é como eu me sinto pertencente ou não a esse mundo, eu me sinto que eu posso contribuir ou não a esse mundo. Seu cliente teve esse questionamento já? Ele fala sobre isso? Ele se sente pertencente ou não? Desculpa, você sente isso ou não? Então, é isso para que eu poderia, né, falar. Dá para falar muita coisa, eu só que eu tenho mais coisa para falar. Algumas delas vão ser repetidas ali na frente. Então, eu vou adiante. Pode ser, gente? Pode ser, Lana? Pode sim, pode continuar, Salene. Tá ótimo. Então, vamos para o próximo. Próximo. Cadê aqui nosso PowerPoint rapidinho, que me orienta com a organização dos pensamentos. Pausa para sentir. Então, agora eu vou pedir para vocês, eu convido vocês a entrar no mundo do samba terapia comigo. Comecei hoje com sambinha, e vou fechar com essa parte do sentir com o sambinha. Para quem não gosta, eu peço para que só escute a música. Como é que surgiu esse negócio de samba terapia somática, Salene? Então, surgiu com, estou chamando aqui os Bs da resiliência, né? São os 5 Bs da vida. Eu estava na Austrália em 2011, passando por uma fase bem difícil, eu precisava passar no exame, não passava, tem 4 etapas do exame em inglês, minhas documentações estavam todas ok para trabalhar lá como psicóloga, mas eu não conseguia passar numa etapa da prova. E foram, acho que, umas 6 tentativas que eu fiz essa prova, eu comecei a ficar muito triste, muito agoniada, e parei de viver, só estudava, gastava dinheiro só com professor de inglês. E foi uma fase muito difícil até que eu aprendi uma técnica chamada TRE, Exercício de Liberação do Trauma. E por eu voltar a conectar com o meu corpo, que é uma tremedeirinha que você aprende a fazer para soltar o estresse, eu voltei a escutar o samba que eu tanto amava. Nessa eu comecei a sambar todos os dias. E aí eu sempre sambava todos os dias, pelo menos 5 minutos antes de estudar. E aí eu conseguia estudar, abria minha mente e eu conseguia estudar. Nessa mesma época, uma amiga minha que trabalhava numa clínica de recuperação de drogas e álcool de mulheres, me ligou, isso lá na Austrália, e me falou se eu podia fazer algum trabalho corporal com os clientes dela lá, com a clínica. Eu falei, mas o que você queria? Ela, não sei. Eu falei, psicodrama? Eu faço psicodrama. Ela, não era terapia, era algo que fizesse as pessoas mexerem o corpo e tal. Eu falei, brinquei, eu falei, vocês foram samba. E ela, sério, você faria um samba? Eu falei, menina, você tá doida? Não, como assim? Ela, não, você faria alguma coisa com samba? Eu falei, por que não? E aí eu fui estudar o que é que o samba me fazia. O que era que me fazia bem no samba. Como que eu iniciava meu ritual de 5 minutos ou 10 minutos ou 15 minutos de samba todos os dias. E eu fiz uma sessão de 1h30, levei para a clínica, e o meu único objetivo era se eu conseguir sair de lá e fazer essas mulheres sorrirem, eu já estou feliz. E aí fui. E aí a gente fez, e eu fiz toda a introdução de uma forma bem legal, pensando nessa parte somática, como introduzir pelo som, pelo sentir, depois do movimento e tal e tal. E foi um convite, elas não eram obrigadas, mas todas vieram. Lá ainda nós temos uma imagem muito boa, o brasileiro tem uma imagem boa e o samba tem uma imagem boa. E aí, quando terminou a sessão, a diretora assistiu tudo e falou, Salene, eu preciso te falar uma coisa. Eu trabalho aqui há mais de 5 anos e eu nunca vi essas mulheres sorrirem como elas sorriram hoje. Eu telefonei, porque ela fez todo um suspense para falar, falei, atingiu o que eu queria. E ela me convidou e eu passei mais 3, quase 4 meses com elas. E nisso eu descobri que eu trabalhava 5 Bs. Então, deixa eu apresentar para vocês os 5 Bs, que também são em inglês, porque foi tudo feito lá, né? E eu acabei botando em inglês na época. A primeira coisa que a gente faz para iniciar qualquer coisa é a respiração, né? Então, era colocar a mão no peito e a outra na barriga. Então, você pode fazer isso agora, se você quiser, e só observar a tua respiração aí. Independente de colocar a mão ou não, é só observar o que acontece quando eu falo em respiração. Eu comecei a respirar fundo aqui quando eu falei, né? Então, esse é a respiração. E a respiração é um mergulho direto no sistema nervoso.
Se você está acelerada, na hora você vai sentir. Se você está sem ar, na hora você vai sentir. Se você está ok, na hora você vai sentir. Então, primeiro é a respiração. Tem todo um jeitinho de a gente usar a música com isso também. Aí a gente vem para a flexibilidade de novo aqui. E eu estou chamando de bounce. No inglês tem uma expressão que fala bounce back. Quando a gente fala de resiliência, se você for procurar resiliência em inglês, vai ter várias pessoas descrevendo como a habilidade de bounce back. O que é a habilidade de bounce back? É a flexibilidade. É eu, por exemplo, eu decidi que eu vou até certo ponto e de repente eu falo, gente, isso aqui não está dando para mim, eu tenho que voltar aqui atrás. Ou eu tenho uma determinada coisa na minha cabeça, olha, eu nunca mais vou fazer esse tipo de trabalho. E de repente eu decido que, peraí, eu quero fazer esse tipo de trabalho. No outro momento eu tenho essa flexibilidade de mudar minha opinião. Ou eu tenho a flexibilidade de mudar meu comportamento, né? Na vida em si, quando a gente perde alguma coisa, quando a gente está aqui nessa situação de dificuldade que a gente está agora, o que vai acontecer? A gente está passando por um luto. Vamos ser realistas. Um luto geral, em vários níveis ao mesmo tempo, né? A diferença é que estamos todos passando juntos nessa situação, cada um do seu jeito, mas todos juntos. Então, o que é o bounce back? Nossa, eu comecei a fazer... Nossa, eu tô... igual eu vi muitas pessoas fazendo, eu tô dando minhas sessões todas de graça. Peraí, agora eu tenho que dar uma parada aqui e começar a cobrar os meus clientes, porque esse negócio não vai voltar tão cedo à normalidade, vamos falar assim, né? Ou eu disse que ia para eu tenho uma situação que eu disse que eu ia fazer algo e eu decido que não. Ou eu perdi algo, eu perdi um ente familiar, eu perdi eu fiquei doente, eu perdi um trabalho, eu perdi peso, ou ganhei peso, né? Que não deixa de ser um luto quando eu ganho, porque eu não queria, eu não, né? As pessoas, né? Porque eu gosto de ganhar peso. Então, essas coisas vão acontecendo de uma forma que, quando eu perco, o que eu faço? Eu consigo me recuperar? Eu consigo dar um passo para frente? Eu consigo dar um passo para trás sem culpa? Então, bounce é essa coisa de ir e voltar. Como é que você faz isso no samba terapia, Salene? Gente, é só sentir o pezinho no chão, para lá e para cá. Para lá, só um pezinho de um lado e um pezinho do outro. E aí vai com o joelho também, como se eu estivesse caminhando no mesmo lugar. Né? Então, é uma das formas que eu ajudo as pessoas a vivenciar sentir esse bounce no próprio corpo. Eu falei para a Alana que ia botar vocês para sambar, mas eu acho que não vai dar tempo. Então, depois eu mando um vídeo para vocês. Qual é o terceiro? É o balance, é o equilíbrio. E aí eu uso movimentos de salsa e de samba, usando vários passinhos básicos para você entender que a gente sempre tem um centro e os meus passos me levam para e me trazem para o centro. Me levam para frente, me traz para o centro. Me leva para o lado, me traz para o centro. Me leva para trás, me traz para o centro. Então, eu vivencio o equilíbrio. Eu movimento, mas eu continuo tendo o meu centro no meu movimento. Né? Então, é bem psicossomático. Psicossomático, não. Ai, Jesus. Psicometria? Não? Tu doida, é isso? Não é psicometria, não. Teu nome. Eu estava outro dia lendo sobre isso. Psicomotricidade. Muito obrigada. É bem psicomotricidade esse trabalho de samba terapia. Só que eu não tinha estudado aprofundadamente, se pode falar assim, a psicomotricidade. Agora eu estou super interessada nisso. Ela vai além do corpo, né? Ela vai na energia, ela é maravilhosa, assim, estava apaixonada. Boundary, a fronteira. Lembra que eu falei lá na fronteira da autonomia? Alguém até pediu para falar um pouquinho mais da autonomia? Boundary é a minha fronteira, até onde eu vou. E eu uso muito o movimento do corpo. Né? Na experiência somática, a gente trabalha bastante, sentir o teu espaço, sentir o teu movimento e o quanto que o cérebro responde isso muito rápido. Né? Ele tá muito, como é que se diz? O cérebro está muito... O nosso cérebro é o corpo é o cérebro, como diz o David Grant, né? Então, o Daniel Siegel também. Então, o que a gente está falando? É que quando eu faço isso aqui, eu falo, nossa, quanto espaço eu tenho. Quando eu estico, quando eu alongo, o cérebro está sentindo esse espaço, né? Não é só o físico, não, o emocional vem junto, né? Eu tenho muito movimento de braço que eu faço com as pessoas para trabalhar e com instrumentos também para expandir essa fronteira. E o último, gente, que é o que eu falei para vocês, meu objetivo era levar alegria para essas mulheres. Então, o que eu fiz? A gente fala no inglês bliss, que significa êxtase, é o máximo de uma sensação de alegria, e é o experimental que você aprendeu, é deixar o corpo fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, sentindo a música do seu jeito.
Então, nesse momento, não tem certo ou errado. É sentir o que tem jeito, né? Naquele momento. Seria isso, né? Os Bs da vida. Então, como é importante na vida a gente ter a gente lembrar de respirar, fazer essa pausa de respirar. Como é importante na vida, peraí. Como é que eu volto aqui? Ui, foi muito para frente. Como é importante na vida a gente ter a pausa da respiração, sentir o nosso corpo, ter flexibilidade com nossos pensamentos, nosso comportamento, nossas atitudes, nossas escolhas, nossas relações. Ter equilíbrio, né, que é uma busca. Na verdade, eu não conheço ninguém que tem um equilíbrio. Eu conheço pessoas em busca de equilíbrio. Eu acho que isso sempre vai ser assim, uma busca, né, de equilíbrio. Sem achar que tem que chegar no bonitinho, né? Às vezes o equilíbrio significa eu tenho mais alegria hoje, eu preciso de mais alegria, esse é o balanço do dia. Eu preciso de mais calma hoje, preciso de dar uma relaxada mais, esse é o balanço desse dia, né? Saber até onde eu vou, até onde é meu espaço, expandir esse espaço, respeitar o do outro, me respeitar, saber dizer meu não, e o quanto que é importante a gente ter alegria, nos permitir ter alegria, brincar, se jogar, sorrir, usar arte, cantar, dançar, né? Como é importante, e ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo, o quanto que a gente precisa colocar isso também no nosso dia a dia. Então, minha gente, antes de ir para o que é, né, a autorregulação, eu queria saber como é que vocês estão. Pelo jeito, Lana, vamos passar um pouquinho do tempo, que a gente traz um pouco também, né? Deixa eu voltar para vocês. Vai. Isso, Salene. A gente entrou com uns 10 minutinhos. Nós começamos 7h12 quase. Mas deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Está tudo bem? Tá. A minha conexão caiu e aí tinha alguma pergunta, Tá. mas eu vou conseguir voltar. Você está ainda como host? Tá, né? Tô ainda. Tá bom. Tá bom. E se alguém quiser colocar, mas assim, só colocando. Agora, o que é o B2? B2, vamos voltar para B2. Eu lembrei dos... Gente, vocês lembram dos bananinhas de pijama? Quando alguém falou B2, agora eu lembrei. Deixa eu ir lá no B2. Então é a pergunta, é o B2. Então, é o breath, o bounce. Tenho quase certeza que é o bounce. Vamos levar lá. Então, respiração, breath, bounce, flexibilidade, balance, equilíbrio, boundary, fronteira, bliss, êxtase. Ou alegria, né? Pode chamar de alegria isso também. Como que eu faço isso? Eu faço grupos, eu fazia, né? Grupos aí na Austrália, de mulheres principalmente. Eu cheguei a dar o samba terapia para um homem individualmente, porque ele quis aprender no consultório. E aí foi quando eu comecei a levar para o consultório. Mas em grupo, geralmente, eu faço mais com mulheres, né? Eu desenvolvi bastante para mulheres. Não que homens não possam fazer. Tem os passinhos de homens também, que eu acho legal de usar. Mas eu trabalhei, depois disso comecei a fazer individualmente, né, no consultório também, e estou pensando em colocar ele de forma online, como eu fiz lá na Austrália, aqui também. Acho que é isso que eu tenho para falar do samba. De samba terapia, dos Bs. Depois eu mando umas musiquinhas para vocês que eu achei lindas, que eu quero mandar para vocês, uns sambas que eu gosto de escutar de vez em quando. Não vou colocar aqui agora, mas eu vou mandar para vocês, se vocês quiserem escutar depois. Tá. O que é autorregulação, então, gente? Alguém quer jogar uma palavrinha aí? O que é autorregulação? Alguém quer chutar, não? Então, vou dar a sequência. No meu olho, eu falo assim, quando eu falo para os clientes, eu falo assim, a autorregulação, ela é quando a gente consegue usar dos nossos próprios recursos, primeiro identificar que a gente tem recurso, usar dos recursos e observar aonde a gente está no nosso sistema interno, né? Então, eu falo assim, é a capacidade de tolerar as nossas emoções desconfortáveis, ou das situações desconfortáveis, ou das sensações desconfortáveis. Então, é a capacidade de tolerar o desconforto e
a capacidade de expandir o agradável. Muita gente consegue trabalhar lá o que está difícil, e faz no trauma, e trabalha o trauma. Aí quando termina de trabalhar o trauma, começa a se sentir mais aliviado, mais calmo. Já quer achar o trauma, vamos trabalhar outro trauma, ou vamos resolver o problema. E não consegue ficar naquele momento de paz, ou de alegria, ou de coisas, ou de resolução, né? Porque ele parece, às vezes, esse momento agradável, ele parece, às vezes, sem graça. Porque a gente está tão acostumado com da desregulação que quando você para e dá um tempo, você fala, meu Deus, né? O que está acontecendo? A gente está percebendo agora, com essa situação da pandemia, o quanto que a gente está se colocando ocupado. Né? A minha mãe não para em casa, ela não para no sentido assim, não para de cozinhar, não para de limpar, não para disso, não para daquilo. E quer que a gente acompanhe, eu não dou conta, eu já estou trabalhando muito aqui no meu computador. E estou tendo que ser muito rígida no meu parar. Né? Porque senão a gente vai. Porque a gente não sabe pausar. Então, saber pausar e curtir a pausa, saber curtir o que é agradável, curtir o que é agradável e expandir, também a gente pode chamar como forma de autorregulação. Então, eu vou colocar aqui só alguns pontos, né? Autorregulação emocional seria essa questão que eu acabei de falar, principalmente a capacidade de utilizar seus recursos internos para que você possa tolerar o desconforto e curtir o agradável. O comportamental seria a sua capacidade de monitorar, julgar e reagir. Ou seja, o comportamental é a capacidade de monitorar o quanto que eu consigo influenciar e sou influenciado por alguma coisa, quanto um disparador me influenciou e qual é a consequência da minha ação em relação a esse disparador, né? Eu consigo perceber eu consigo monitorar, tem gente que não consegue. Lembra quando eu falei que às vezes a gente está tão dissociado que não consegue perceber que está? É nisso aí. Aí nós temos o reagir, né, que é a pessoa que tem, a pessoa que consegue observar a própria reação, até depois da própria reação. Então, é o reagir em relação ao seu próprio comportamento, a sua própria reação. Ela tem essa capacidade, né? Como é que ela pensa quando ela reage? Como é que ela sente quando ela reage? Ela percebe o que ela pensa e o que ela sente quando ela reage? Né? Então, esse seria o comportamental. E o cognitivo, gente, é a capacidade de planejar, de atenção, de refletir. São as memórias executivas. Eu estou dando conta de refletir, analisar, comparar, planejar, ter atenção, né? Então, esses 3 níveis aí de autorregulação. Aí nós vamos agora para os Cs, tá? Vamos lá para o C.